Boa tarde a todos, bem regressados ao Leiria Centro Exportador. Mais uma vez agradecer em nome da API a vossa participação e compete-me a mim fazer aqui a apresentação e a introdução de alguém que todos nós conhecemos, do meio televisivo, enquanto responsável pela área de Economia e da Direção de Informação da parte económica da SIC. Tem um percurso ao longo dos anos sempre dedicado às causas nacionais, é um comentador de excelência dos assuntos económicos e da nossa realidade económica do país. É um gosto recebê-lo mais uma vez no Leiria Centro Exportador e acreditamos que a sua voz, a sua palavra e o seu pensamento sobre tudo aquilo que é o estado da arte do nosso desenvolvimento económico poderá, de certa forma, contribuir também para que as empresas se apoiem, se encorajem naquilo que são os processos de internacionalização. A todos, muito obrigado e vou passar a palavra ao Dr. José Gomes Ferreira. Obrigado. Muito boa tarde a todos, espero que estejam a ouvir-me bem. Eu acho que o Nuno fez uma imprudência, saiu daqui e eu quando começo a falar nunca mais me calo. Portanto, faça favor de fazer de ditador de vez em quando eu estiver a falar demasiado tempo. É melhor, para ir fazendo sinal. Agradeço imenso o convite. Faz muito bem a nós sairmos daquele ambiente, não é só um ambiente político, é o ambiente intelectual de Lisboa, dos grandes centros. Faz muito bem sair de lá, porque há muito saber e muita experiência que este auditório tem, as pessoas que estão aqui têm, que deve ser partilhado e nós devemos sair daquele casulo muitas vezes, porque às vezes até se torna um ambiente bafiento e em circuito fechado e produz pouco resultado ou nenhum e às vezes o resultado é adverso até. Vocês é que fazem economia, nós apenas falamos. Ainda há bocadinho conversava com um senhor que me disse mas isso também é importante, que é para irmos sistematizando conhecimentos. Sim, é verdade, porque às vezes nós, estando próximos dos centros de poder, vamos-nos apercebendo como é que aquelas cabeças pensam, e às vezes pensam muito mal, já lá vamos, mas outras vezes têm motivações para pensar assim, e é de facto importante partilharmos conhecimento. É isso que eu venho fazer aqui. Tenho pena depois de não ficar muito tempo para ouvir as vossas experiências, mas há algum tempo ficarei e eu penso que haverá possibilidade de termos pergunta-resposta, certo? Ok, Nuno, isso é ótimo. Bom, o Nuno tinha-me pedido um título para a conversa, para a apresentação, que eu costumo usar a formulação Portugal 2023-2030, neste caso já é mais 2024-2030, quando estamos a falar de Orçamento de Estado, é sempre o médio prazo, para não ficarmos limitados a um curto prazo que não abre perspectivas e às vezes leva a caminhos que não são os melhores. Prefiro Portugal 2024-2030, uma economia mais sustentável e uma sociedade mais equilibrada, porque eu sigo aquele princípio que é a economia não é um fim em si, a sociedade mais equilibrada é que deve ser um fim em si. E depois há um subtítulo que é Portugal pode ser rico, pode, e todos nós sabemos isso, e muitos de nós até sabemos como é que ele se poderia tornar rico. Eu acrescento logo uma formulação a seguir, mas é se cortar as amarras das más políticas e das más políticas públicas que temos seguido. E aqui, ao longo desta explanação, conversa, desejavelmente, depois gostava de ouvir o vosso feedback e vamos abordar vários aspectos. Eu começo por dizer que nos últimos anos fiz participações destas em muitos locais do país e, particularmente, nos últimos 4, 5 anos, denunciei o ilusionismo que existe na vida política. E é um ilusionismo com que o governo, ou os governos, os sucessivos governos, vão operando, distribuindo benesses, em concreto, distribuindo benesses com uma mão e retirando dinheiro da nossa carteira com outra. Isto é literalmente assim, isto entrou agora no vocabulário político, até numa interação com um senhor de um determinado partido, toda a gente sabe quem é, mas a verdade é que isto é assim que funciona. Há um ilusionismo na maneira como a coisa política é abordada e como as matérias nos são comunicadas. Bom, mas este ano houve uma particularidade.
é que este ilusionismo, nomeadamente no Orçamento de Estado, foi desmascarado. Nós demos o contributo, outros analistas deram contributo, jornalistas e analistas, e os políticos da oposição e das oposições deram o seu contributo. E este ano ficámos a perceber como é que, o que é que António Costa quer dizer com a expressão virámos a página da austeridade. Ficámos finalmente a perceber. Virámos de facto a página de uma para outra do mesmo livro da austeridade. Isto é que é verdade, não há outra verdade, é esta. O Governo anunciou com pompa e circunstância, e atenção que eu não estou contra isto, mas anunciou com pompa e circunstância um grande desagravamento do IRS, dos impostos para a classe média, em geral, especificamente, desagravamento do IRS com alteração de escalões, portanto a subida do limite mínimo e máximo de escalões, que é uma forma de desagravamento, e a baixa das próprias taxas do imposto até o limite máximo do 5º escalão. Estávamos à espera que fosse ao 7º, isto levava-nos a uma longa conversa sobre o que é a classe média. O 5º escalão é a classe média baixa e na Europa é classe baixa. Em Portugal é assim considerada, é classe média, mas na verdade essa classificação não é correta. Ficou pelo limite máximo do 5º escalão, deveria ter ido mais longe. Mas o próprio Governo quantificou esta alteração com um impacto de 1,3 mil milhões de euros. Isto, se não tivesse havido esta medida, seria o que as pessoas tinham que pagar a mais. Havendo esta medida, são os tais 1,3 mil milhões. Só que nós vamos depois olhar para as contas do orçamento e o que é que lá aparece? Aparece apenas menos 70 milhões, no quadro seguinte, menos 70 milhões. Isto é uma justificação técnica, que é, havendo mais salário e mais emprego, vamos a ver se confirma, tem acontecido subida do volume de emprego e do próprio salário, esse nominalmente tem vindo a subir e vai subir cerca de 5%, e portanto há mais receita da parte do Estado, compensa a outra perda, mas individualmente cada um de nós vai sentir esse desagravamento. Só que o Ministro das Finanças, quando foi à conferência de imprensa do Orçamento anunciar esta benesse para todos, depois, sobre o orçamento em geral, disse que toda a gente vai ser beneficiada e as famílias vão ser todas beneficiadas. E, na verdade, houve aqui uma mentira de Estado, não tem outra maneira de se dizer. Porquê? Porque o orçamento é composto por muitas parcelas e, em específico, na fiscalidade, é composto por muitos outros impostos, para além dos diretos e os indiretos. Então, o que é que nós temos? Temos uma cobrança de mais 13,4% em imposto sobre os produtos petrolíferos, mais 7,9% em IVA, mais 5% em imposto sobre veículos, mais 37%, 14% em imposto sobre tabaco, 37% em imposto sobre bebidas alcoólicas. Isto é um problema de concorrência, porque as outras empresas, nomeadamente as que põem cá os produtos, as que exportam para Portugal e que nós importamos, entram em concorrência direta e feroz, porque eles têm outra estrutura financeira, e mais 4,6% de imposto de selo e mais 20,1% de imposto único de circulação. Já conhecemos esta discussão sobre o imposto único de circulação. O Governo esconde, não é atento a uma realidade que é no interior, nos meios rurais, nas aldeias, nas vilas, nas cidades mais de interior. A maior parte do parque automóvel é mais antigo, vai ser abrangido por este imposto. Isto é uma injustiça social gritante, gritante. E os conselheiros do Governo, do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, desta vez, nem sequer perceberam que isto se traduz em menos votos a médio prazo. Mas sobre votos teríamos muito que falar, é uma parte muito interessante, mas levava-nos a outra conversa. Bom, continuando em números, eu não queria amassar-vos muito, mas isto é importante sistematizar esta matéria. A carga fiscal total, que são impostos e contribuições para a Segurança Social, já era de 36,4% de todo o produto em 2022, será de 37,2% este ano e será de 38% do PIB no ano que vem. Portanto, como é que é possível virem-nos dizer que as famílias não são afetadas? As famílias e as empresas, claro que são afetadas. Houve uma discussão, e até tive uma discussão com o Ministro das Finanças durante a entrevista que lhe fiz a seguir à apresentação do orçamento, porque ele voltou a refugiar-se na ideia de que, subindo o volume de salários e de emprego, compensa tudo. Não, não compensa tudo. Esta parte não é compensada. Só na parte que diz respeito à tributação em IRS. Aí é que reduz. Esta parte não é compensada. Bom,
quando insisti com ele, ele acabou por dizer: sim senhor, o orçamento tem um agravamento de todos estes impostos e é a nossa opção política. E aqui está como acabou por se revelar. É a opção política deles. Será a opção política do país se percebermos todos estes mecanismos? Eu tenho muitas dúvidas, porque o que ganhamos, aparentemente, por um lado, é largamente ultrapassado pelo outro. E esta é que é a realidade do exercício orçamental. E não é só em impostos. É em impostos, é em emolumentos, taxas, multas, penalidades, é num conjunto de alíneas do orçamento que, com um bocadinho de tempo, vamos lá para perceber o universo todo das fontes de receita do Estado. Se analisarmos rapidamente os grandes números deste documento, do orçamento, a conta das administrações públicas, estamos a falar da administração central, regional e local, e dentro da administração central, a administração central do Estado, fundos e serviços autónomos e segurança social, a receita total será de 123 mil milhões de euros. Nunca foi assim, nunca foi tão elevada. São 45% de tudo o que é produzido em Portugal. Agora reparem, nós somos quase 11 milhões, ou 10 milhões e meio. Há um único agente económico que leva 45% deste bolo. Todos os outros, famílias e empresas, levam o resto. É óbvio que há aqui uma desproporção e um gigantismo no que diz respeito à intervenção do Estado na nossa economia. Isto até podia ser positivo. Eu não sou, de princípio, contra esta intervenção do Estado na economia, quando ela é bem gerida. Lembramos, por exemplo, da Áustria, que ainda há poucos anos tinha 70% dos setores económicos na mão do Estado. E funcionava bem. Agora, quando não funciona bem, temos de questionar. Bom, como vimos, quase metade do PIB vai ser gasto por gestão do Estado e temos que nos perguntar, então, e o retorno? E aqui começam as perguntas e as indignações. O retorno na saúde, ficávamos aqui toda a tarde a falar sobre o mau retorno que existe. Infelizmente, porque tem muito bons profissionais. É uma questão de falta de organização, como sabemos, porque até os recursos aumentaram bastante. Só em receita fiscal, o Estado vai arrecadar 70 mil milhões de euros e mais de 34 mil de euros em contribuições para a Segurança Social e, atenção, mais 18 mil milhões. É uma conta escondida que é importante as pessoas saberem. 18 mil milhões são de receitas da venda de serviços e os tais, como falámos há pouco, emolumentos, taxas, multas e outras penalidades. Isto é a parte escondida que nos vão buscar a todos, tanto às empresas como às famílias. Estamos a falar de portagens, de propinas, taxas de justiça, taxas de registro, civil, predial, comercial, automóvel, taxas sobre seguros. Quando repararem na vossa fatura dos seguros, vai lá uma taxa para o INEM, que devia ser o Estado a pagar e nós temos que pagar, outra vez, pagamos impostos e taxas umas sobre as outras. E, portanto, Portugal, por esta razão, ocupa aquilo que nas estatísticas internacionais, num organismo que mede a competitividade dos países por aplicação de impostos e taxas, não é só impostos, estamos em 36º lugar nos países da OCDE, estamos na cauda, só atrás do Chile, da França, da Itália e da Colômbia. E França e Itália, como sabemos, têm muitos problemas relacionados com a sua gestão pública. Bom, isto acontece, como vimos, porque Portugal, na verdade, nunca deixou de viver em austeridade. De uma maneira ou de outra, estamos sempre a contribuir para esta volumosa máquina do Estado e para pagar a dívida pública. E, portanto, aquilo que apareceu num cabeçalho de um artigo que há dias que dizia obrigado Troika, com ironia, porque nós não merecemos esta austeridade, ela continua sob outros aspectos, sob outra via. E esta é que é a realidade, ao contrário do que diz António Costa. Bom, há um lado positivo, como disse, desta austeridade, que é pagar a dívida e fazê-la baixar em relação ao PIB. É verdade, isso é muito importante. A posição relativa da nossa dívida tem vindo a baixar, já vai em 112% do PIB, já andou pelos 135%. Visto de fora é um problema. Visto de fora é um problema porque boa parte desta dívida é detida por não residentes, por investidores estrangeiros. Por exemplo, a Bélgica tem uma dívida da mesma dimensão, mas não é tão problemática porque é detida pelos nacionais. O Japão é a mesma coisa, é detida por nacionais e é muito mais elevada, mas não é tanto um problema porque quem vê de fora diz é entre eles que se entendam.
Mas, para além deste aspecto positivo, que é a redução relativa, o valor absoluto continua a pesar em cima dos nossos ombros. E muito mais ainda em cima dos ombros dos nossos filhos e netos, que quando nascem já têm uma carga brutal para pagar. Só o Estado, valor absoluto, nunca desceu, foi sempre a subir. Atenção que isto são conceitos matemáticos que são simples e devemos percebê-los, que é em valor relativo vai descendo porque o PIB foi subindo e já vai em 276 mil milhões de euros, será o próximo ano esse o valor, mas em valor absoluto as dívidas foram sempre subindo. Problema disto, se há uma crise, se há uma recessão ou uma estagnação, uma recessão, o indicador, o rácio, volta a dispara imediatamente e ninguém o controla. Por isso é que é importante falar nestas coisas. Portanto, resta um país, para lá da austeridade e do pagamento de serviço da dívida, resta um país com um Estado com este valor de 280 mil milhões de euros de dívida pública, que é muito, e um país, no seu conjunto, Estado, famílias e empresas, retirando da banca, porque esse é o canal para trazer o dinheiro para distribuir pelos outros 3 grandes agentes económicos, Estado, famílias e empresas, temos uma dívida total não consolidada, porque alguns emprestam entre si a outros, mas, na verdade, cada agente económico deste circuito está a pagar a outro, e é isso que puxa a economia para trás. Nós temos 811 mil milhões de euros de dívida total. Isto significa 3 vezes o PIB. Em termos relativos, já foi pior, já foi 3 vezes e meia, porque o PIB era mais baixo, agora cresceu, voltou a descer. É o mesmo que acontece com a dívida pública. Só que é muito, muito dinheiro. E este dinheiro é aquilo que nos leva a ter que trabalhar para pagar dívidas e muitos impostos para o serviço das dívidas. E isto leva a que a economia não cresça tanto como devia crescer. E por isso temos uma economia relativamente estagnada, essa que é a verdade, porque a propaganda política leva-nos a ver a realidade como se a economia estivesse sempre a crescer muito, mas comparativamente com outros países da mesma dimensão, esse crescimento não é tão volumoso como devia ser. O Primeiro-Ministro e os partidos que nos têm governado não gostam muito desta conversa, porque dizem que não é comparável com países do leste europeu, mas a verdade é que eles têm um ritmo de crescimento muito maior que o nosso e, portanto, nós podíamos crescer muito mais, o país podia ser mais rico, voltamos ao início da nossa conversa, se não tivéssemos estas amarras. Esta austeridade, como disse, cai sobre as famílias e sobre as empresas, mas não é equitativa. Porquê? Porque o mesmo Estado não a faz para si próprio. E isto não é dizer mal de quem trabalha no Estado, não é perseguir ninguém, mas o organismo Estado, que é o agente económico principal e o maior de todos, não se reestrutura. O economista Ricardo Reis, que é um grande economista e que dá aulas lá fora, como sabemos, formulou numa entrevista aos colegas do ECO uma frase que foi entrevistada esta semana e disse qualquer coisa como: é exasperante a forma como, eleição após eleição, elegemos um governo que não quer mudar nada. Este é que é o problema. É que não quer mudar nada, a começar pela sua própria casa. E então o que é que vimos na saúde? Para voltar a esse mau exemplo. Vemos despejar mais 50% de recursos e o funcionamento é pior, porque não mudaram nada. Portanto, temos que ir àquela formulação do cinema que era: é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma ou, desejavelmente, melhor. Claro, é esse o objetivo. A verdade é que o Estado castiga-nos às famílias e às empresas e a si próprio mantém-se num regime que não tem austeridade. E se calhar devia ter um bocadinho, porque assim seria equitativa. Os efeitos desta não ação da parte de quem governa a coisa pública são levar-nos a um indicador que é assustador, e eu volto a dizer que gosto muito, tenho muitos amigos funcionários públicos, são pessoas muito competentes, se estão no Estado é porque alguém os chamou, esperemos que isto não seja um mau sinal, eu acho que isto é um bom sinal, a chuva que cai é boa para a biodiversidade e o vento também é bom para levar o pólen da vegetação, mas, continuando com o nosso raciocínio, o que é que nós vemos? Vemos um Estado que tem já mais de 740 mil funcionários outra vez. E eles não são muitos, se o país fosse mais rico. O problema é que os recursos que geramos, para os pagar, não chegam. E, portanto, temos 2 países. Na verdade, temos 2 países, 2 realidades. Isto é fomentado por uma política que não quer mudar, não quer fazer reformas. Levava-nos aqui a muita
há muita conversa sobre como fazer essas reformas. Eu cito sempre aquilo que é a estrutura de alguns ministérios. Vários ministérios têm departamentos de planeamento e prospecção repetidos, pelo menos 5, bastava um, e continuam a produzir um trabalho que não é útil para ninguém, pelo menos 4 deles. Estas estruturas são mantidas à custa de um tecido empresarial que está desprotegido e de contribuintes que também estão desprotegidos. E agora, quando digo contribuintes desprotegidos, estou a falar de cidadãos nacionais e estrangeiros. É que os investidores, como contribuintes também, chegam a Portugal e encontram o quê? Uma instabilidade enorme do ponto de vista da legislação, especificamente da legislação fiscal, mas não só, de toda a outra legislação. Vou citar setores inteiros que ajudaram a tirar o país da crise, ajudaram muitos portugueses a ter empregos, contribuíram para recuperar os centros das grandes cidades, das vilas, das aldeias. E esses setores são tratados agora como indesejáveis, e não deviam ser, porque serviram para nos ajudar. Estamos a falar de investidores em alojamento local, que é banido agora dos centros das grandes cidades, mas que foram eles que recuperaram esses centros das cidades. Portanto, as licenças agora não vão ser renovadas e vão sendo, é o phasing out, vão desaparecendo. Depois houve a aplicação de um imposto extraordinário sobre o próprio imóvel, que está afeto a essa atividade. Portanto, já pagava IMI, adicional de IMI, 25% de IRS ou a taxa de IRC, consoante os casos. Isto é uma situação não de dupla, mas de tripla tributação. Agora levam com mais um imposto só pela existência do alojamento local. Se isto não é perseguir os investidores, então o que é? Pergunto eu. Outro conjunto de investidores que vieram, os não residentes ou os residentes não permanentes, a alteração deste estatuto. Isto parece socialmente muito desejável. Eles estavam num regime que era injusto porque nós estamos cá dentro a pagar. Pois é, mas sem esse regime eles não tinham vindo. E agora há outra realidade. Todos os países da União Europeia têm estes regimes competitivos. Todos. E alguns, como a Espanha, está a negociar um novo. E nós agora somos os bonzinhos e vamos acabar com o regime? Porquê? Para as pessoas se irem embora e levarem o dinheiro com elas? Eu acho que é um erro. As alterações fiscais, que não abrangem só quem vê como reformado, abrangem também pessoas que estão no ativo. Estes residentes não permanentes, muitos deles estão no ativo e são cérebros altamente qualificados e vão apanhar com este agravamento. Não está correto. Eu acho que isto é mandar as pessoas para fora. Faz-me lembrar aqueles tempos em que houve um infante que trouxe para Portugal muita gente muito competente e valorizou os que cá estavam, foi o infante Dom Pedro. Depois teve um azar na vida, como sabemos, em Alfarrobeira. Depois, mais tarde, um rei que admirava o seu tio-avô, o Dom João II, fez a mesma coisa. Afastou os nobres rentistas e chamou pessoas competentes e disse-lhes: vocês é que têm que vir para a frente, e protegeu-os. Mas depois, logo a seguir, veio um rei que voltou a dar tudo aos interesses de sempre. Portanto, nós não saímos disto. Mas eu ainda tenho esperança que consigamos sair. Por isso é que estamos aqui a analisar estas realidades. Bom, vamos a uma outra ordem de investidores, os proprietários de casas, em geral. Vamos falar em geral deste conjunto de cidadãos que muito ajudam a economia ou a investir neste património. Estes proprietários são agora solicitados sibilinamente, eu diria, primeiro foi descaradamente, depois sibilinamente, a pôr as casas em arrendamento. Mas o mesmo Estado mantém uma suspensão, reparem nisto, o mesmo Estado mantém uma suspensão dos despejos legais desde o tempo da pandemia, que leva a que os proprietários digam: mas eu pôr a minha casa de renda, quando depois, se o inquilino não quiser pagar, não sai. E agora acrescento eu um caso que conheci, que me vieram relatar, do Algarve, em que uma senhora tem uma casa arrendada, os inquilinos não pagam e subarrendaram uma parte da casa. E a senhora quis pô-los fora e o tribunal disse: não, a lei está suspensa. E é neste país que estamos. Mas o que é isto? Isto é que é um problema real da não mudança e da não reforma. Enfim, estes políticos, alguns deles, deviam mesmo levar uma varridela e irem conhecer a realidade. Mas é isto que temos. Os despejos legais estão suspensos ainda hoje.
a nova lei, o novo pacote de habitação prometeu que os ia reativar, mas ainda não está. Isso ainda não aconteceu. E este pacote de habitação trouxe um incentivo perigoso, eu digo perigoso mesmo, que foi dar a ideia que ocupar casas desocupadas era legal. E há casos, já nos chegaram casos, os proprietários não falam com medo de represálias ou não dão a cara, mas contam-nos casos em que houve ocupação de casas, na margem sul, em vários bairros à volta da Grande Lisboa. Isso aconteceu, está a acontecer. Porquê? Porque foi criada politicamente uma ideia de que não era ilegal. Ora, isto é subverter completamente o princípio da propriedade, que leva a que as democracias funcionem, as economias funcionem e as democracias funcionem. Isto é perigoso, muito perigoso, e um outro aspecto é tratar os proprietários como se fossem eles próprios o mal. Isto existe em Portugal. São tratados como se fossem o mal. Agora vamos aumentar o coeficiente de localização das casas porque os proprietários são ricos. Já pagam o adicional da AMI, já pagam estes impostos todos. E o Governo, não contente com isto, diz, não, vamos lá alterar o coeficiente, porque é preciso ir buscar mais dinheiro. Mas, perniciosamente, vem dizer, não, mas o imposto não aumenta, referindo-se à taxa. Ora, nominalmente a taxa não aumenta, mas se alterarem o critério da localização, aumenta a coleta. Lembram-se daquela história que, acho que foi no tempo de Mário Centeno, que era a casa que apanhava sol ou não apanhava sol, a exposição solar. Isto é uma outra maneira de fazer a mesma coisa. E é onde lá chegar, apesar de negarem que seja esse o objetivo. Bom, entretanto, as verdadeiras razões para não haver habitação no mercado têm a ver com aquilo que falávamos há bocadinho, que é, continua a bater no ponto de o Estado não mudar, não se reformar, e continua a ter que ver com a estrutura mastodôntica do Estado e com o Estado a dizer que não. Vou traduzir. As CCDRs, a Agência Portuguesa do Ambiente, os departamentos regionais do Ministério impedem as pessoas de investir. Em concreto, um presidente de Câmara do centro do país disse-me há uns tempos: estão a pressionar-me para eu entregar o PDM. Eu não o vou entregar porque a CCDR quer que eu tenha 90% do meu concelho em reserva ecológica. Ora, o que é isto se não mandar os filhos da terra para fora do concelho? Mandá-los embora. Não tens direito de fazer uma casa no teu concelho. Isto é um crime que se faz contra as pessoas e é preciso denunciá-lo. Por causa desta instabilidade fiscal e legislativa que falámos até aqui, mas sobretudo fiscal, os portugueses, empresários e individuais, neste momento têm 53 mil milhões de euros em offshores no exterior. Eu poderia dizer, estão a prejudicar a economia nacional, mas vou fazer um exercício de empatia. Como eu os compreendo. Este sistema não dá confiança a ninguém. Então as pessoas põem o dinheiro a salvo. E este dinheiro não dava muito jeito cá dentro para dinamizar a economia? Claro que dava. Mas como a política é subversiva em relação a quem tem alguma coisa, as pessoas vão-se embora e põem o dinheiro lá fora. Estão à espera de quê, diria eu. Bom, este é um Portugal cheio de contradições políticas, é vazio de planos estratégicos, não há planos estratégicos. O maior erro decorre dos políticos não perceberem ainda, ao longo destes anos todos, que não podem distribuir riqueza que não tenha sido criada antes. E isto levaram-nos aqui uma conversa enorme sobre o pernicioso que é esta concepção. Esta concepção leva a que, quando as pessoas pedem mais aumentos salariais para combater a inflação, os bancos centrais dizem cinicamente, mas não aumentem os salários, que isso provoca, por sua vez, a inflação. São cínicos. A senhora Lagarde, o senhor Centeno, que faz jogo duplo, já sabemos que eles são assim. Mas o nosso governo e a nossa classe intelectual, ainda há dias ouvia um senhor no fórum da TSF, perguntado sobre ganhamos pouco e não conseguimos combater a inflação, contrariá-la, qual é a solução? Aumenta-se os salários. Foi a resposta dele e foi a resposta de 10 outros ouvintes que participaram a seguir. Mas isto era fácil se o dinheiro caísse do céu, não é? Se o maná caísse, como na Bíblia, caísse do céu, era fácil, aumentava-se tudo. Só que isto foi uma ilusão que existiu com a criação de dinheiro durante 15 anos pelos bancos centrais. Foi uma ilusão que era possível resolver as crises todas a criar dinheiro a partir do nada. O que é que deu?
previsível, escrito nos livros, deu uma hiperinflação. Porque o dinheiro, quando é criado acima do crescimento da economia, torna-se exagerado, cria inflação. Foi isto que aconteceu. Portanto, não há receitas mágicas. E esta receita de aumentar para resolver problemas económicos é subverter completamente a equação. O que é que era preciso? Um plano estratégico para fazer crescer a economia. Quem é que o devia ter? António Costa. Quem é que o devia obrigar a ter? Obrigar o Primeiro-Ministro a tê-lo? Marcelo Rebelo de Sousa. Nenhum nem outro querem saber de um plano estratégico que crie riqueza. Querem andar às turras um com o outro ou a fingir que são amigos e a protegerem-se da chuva com o guarda-chuva e a abraçarem-se. É assim que funciona, porque gostam de trabalhar com os afetos, mas esquecem a situação real das pessoas. Bom, eu não queria amassar-vos muito, mas a realidade é esta. Quando o Governo tem problema de déficit, carrega nos impostos para as empresas. Para as pessoas, já vimos, carrega nos impostos para as empresas. Isto foi uma formulação que foi dita numa frase que continua a ser lei para este tipo de políticos até hoje, que foi da senhora Catarina Martins em 2016, no início da geringonça. Temos que ir buscar dinheiro onde ele existe, às empresas. Ela disse isto na televisão. E ainda hoje a cabeça dos políticos continua a ser assim. Ora, como vimos, este modelo está mal, tem que ser mudado. E depois o que é que acontece? Como a política é de distribuição, mas como não chega para todos, há um efeito pernicioso no discurso da política, que é as empresas têm lá o dinheiro, não o querem distribuir, e então o que é que se cria? Cria-se uma ideia de que o empresário é o inimigo e fomenta-se uma coisa que existiu no século XIX e na primeira metade do século XX, que é a luta de classes. Só que isso é um conceito que já não é moderno. Hoje em dia, qualquer empregado e qualquer patrão sabem que se a empresa estiver mal, ficam todos prejudicados. E hoje em dia já há um entendimento que é que temos que valorizar as empresas para que o conjunto esteja bem. Isto é como o avião ou o barco, quando vai ao fundo vão todos, primeira classe e a última. Portanto, hoje em dia esse conceito de luta de classes já não se aplica. Infelizmente, os nossos políticos ficaram parados no tempo e a cabeça deles ainda continua assim. Um exemplo muito rápido do que acontece com as políticas fiscais absolutamente que nos vão aos bolsos, não há outra maneira de dizer isto. Quem recebe um salário bruto em Portugal de 2.000 euros por mês, reparem nesta comparação internacional, são 28 mil euros por ano, paga 31,9% de impostos e taxas, recebe líquidos 1.362. Para o mesmo salário, em Espanha, o trabalhador recebe líquidos 1.560, reparem na disparidade da carga fiscal, na França 1.594 e na Itália 1.714. Que Europa é esta e que políticos são estes? Isto é visto do lado do trabalhador. Agora convém fazer o exercício de empatia e colocarmos do lado do empregador. Quando uma empresa paga um salário a alguém, esta noção quase nenhum político tem, nem os de direita, nem os sociais-democratas pensam bem assim. Quando uma empresa paga um salário a alguém, de onde é que sai tudo o resto? Sai da mesma empresa, desde os 11% de descontos do trabalhador para a Segurança Social, sai da mesma unidade económica, os 23,75% da parte do patrão, sai o IRS que o patrão retira do salário do trabalhador para entregar ao Estado, saem as tributações autónomas, pagamentos por conta, o IRC e ainda, agora numa ótica de caixa, sai o adiantamento do IVA para as compras, para o processo produtivo, que depois é recuperado mais tarde, mas da caixa saiu entretanto. Sai isto tudo. Eu estou em crer que 95% dos políticos não sabem esta equação, que é tão simples. Porquê? Porque não têm que pagar salários ao fim do mês. É isto que nós temos. Bom, eu não vim aqui fazer um discurso só derrotista, eu vim aqui fazer um discurso de análise da realidade para nós forçarmos aquela gente a mudar e a perceber que as coisas não são assim. É esse o meu apelo. Porque o Estado ainda continua a ver as empresas como um campo de receitas. E agora a parte que continua escondida no Orçamento de Estado é que os impostos, diretos ou indiretos, eles são mais ou menos claros para nós. A parte que diz respeito às taxas parece que não é uma carga, mas só que nós precisamos de
de tirar certidões nas conservatórias, precisamos do registro das várias repartições, precisamos de serviços do Estado e estamos a pagar à parte muita coisa. E, portanto, no somatório, lá se vai o nosso salário, que já foi altamente tributado. Bom, nós estamos... agora estava a falar na perspectiva do cidadão, mas as empresas, por exemplo, que têm veículos movidos a combustíveis líquidos. Há uma parte da fiscalidade que é chamada fiscalidade verde. E eu aqui faço um parênteses para dizer, eu concordo com a transição energética e tenho preocupações com o meio ambiente. Alguns dos meus críticos dizem que eu sou negacionista porque não gostam do meu discurso, porque eu acrescento sempre, mas não gosto desta transição energética. Porquê? Porque ela vai-nos ao bolso. E vai-nos ao bolso de uma forma brutal, brutal. Os carros que são usados para nós irmos trabalhar e para transportar os bens já pagam uma fiscalidade brutal em ISP e na taxa de carbono, que é um imposto escondido dentro do ISP. E essa taxa de carbono, houve até uma particularidade que foi durante esta fase pior da inflação, o discurso político foi tão hipócrita que veio dizer aos portugueses: mas nós tínhamos previsto um aumento da taxa de carbono sobre os combustíveis e não o fizemos para vos ajudar. Pergunta minha, mas quem é que vos mandou aumentar o ISP, a taxa de carbono, dentro do ISP? Porquê é que a tinham que aumentar? Porque tem uma voracidade fiscal sem limites, porque não precisavam de aumentar. Mas o pretexto é, não, mas temos que proteger o ambiente. Bom, ainda aqui há dias tive lá um entrevistado num dos meus programas que dizia assim: já repararam que a fiscalidade ambiental é pela negativa e pela penalização, penalizando as pessoas em várias vertentes, pagando mais pelos vários impostos? E se repararmos em tudo o que foi a evolução humana, a evolução da carroça, meio de transporte e instrumento de trabalho para o motor a combustão não foi feita com a aplicação de uma taxa sobre a carroça. E a evolução do motor a hélice no avião para o motor a jato também não foi feita com a aplicação de uma taxa sobre o motor mais antigo. Foi ao contrário. Foi com o incentivo do Estado e com a abertura de oportunidades de mercado. O que é que nós vemos em Portugal? É exatamente uma política ao contrário, que é pela penalização. E isto leva-nos a coisas como os comerciantes que precisam de embalar os produtos para os clientes levarem para casa, levam com uma taxa sobre os sacos de plástico. Quem faz a comida takeaway, para que as pessoas a possam levar para casa em condições, tem os recipientes de alumínio. O que é que acontece em Portugal? O Governo aplica uma taxa por cada unidade. Reparem nisto. E em Espanha, o que é que faz o Governo espanhol? Decide que a taxa incide sobre 1 quilo de sacos de plástico. Agora reparem quantos milhares de sacos de plástico tem o quilo e quantas centenas de recipientes tem o quilo do alumínio dos recipientes da comida. Portanto, isto é subversivo, é para nos ir ao bolso e é à descarada. Estas coisas existem e não deviam existir. Depois, há uma parte da fiscalidade verde que, em nome da transição energética, gera muito dinheiro. Todos estes impostos geram muito dinheiro. Geram, salvo erro, 3.500... só a parte que diz respeito às taxas verdes gera 3.500 milhões. E depois há uma parte que vai canalizada para o fundo ambiental, que é um saco azul. Nós olhamos para o orçamento e os políticos dizem-nos que está tudo explicado, mas não está. O fundo ambiental é um fundo à disposição do Ministério do Ambiente e da Energia. Só a junção do Ambiente e da Energia dava-nos para estar aqui toda a tarde a discutir isso, mas esse Ministério tem um fundo que pode gerir, que tem já vai a 1.600 milhões de euros por ano, fruto desta coleta às empresas e às famílias, que é exagerada. Esse fundo ambiental, com este dinheiro todo, depois diz, mas estamos a fazer um papel socialmente e ambientalmente muito importante, que é ajudar a CP a ter mais comboios, a Transteja e a Soflus a ter mais barcos, e aqui acrescento barcos que são comprados sem baterias, viram o escândalo que é aquela história, que compraram os barcos e depois vão comprar as baterias à parte, enfim, é a política portuguesa. Mas, oficialmente é dito, isto é para uma boa causa, para essas empresas de transporte, para subsidiar os espaços sociais e por aí fora. Primeira pergunta minha, esses investimentos vão para as grandes cidades
e para as populações que vivem nas grandes cidades. E as pessoas que vivem nas pequenas e médias cidades do interior e por esse país fora. Não têm nada desse fundamental ou quase nada. Começa logo por aí, uma grande injustiça. Mas depois a própria aplicação desse dinheiro nesses investimentos foi subrepticiamente desviada do Orçamento de Estado, que tinha dinheiro para investir até há poucos anos, e agora vem através deste fundo, cujo produto é um saque à economia, como vimos. E volto a dizer, não estou contra a transição ambiental, não estou contra isso, mas a maneira como é feita é disfarçada e subreptícia para nos ir buscar dinheiro ao bolso. Este fundo ambiental, por sua vez, não é controlado, nem Tribunal de Contas, nem Inspeção-Geral de Finanças, ninguém o controla. E tem linhas tão absurdas como foram aplicados 3 milhões de euros desse fundo na castração química de animais domésticos. Eu não sei em que país é que nós estamos. Não sei. Acho que isto está tão absurdo e a coisa pública é tão mal gerida que isto não nos é explicado porque é que foi assim, por que razão é que tinha que ser assim e porque é que veio desse fundo. Ninguém percebe. Bom, esta transição energética é nobre, volto a dizer, mas as políticas ambientais deviam ser estabelecidas com incentivos positivos e não com penalizações e taxas, multas e outras penalidades. O Estado vai buscar uma taxa florestal e uma taxa rodoviária a cada litro de combustível que nós utilizamos. Nem esse produto vai para a recuperação de florestas, nem vai para a construção de estradas. Mais um logro nesta política energética e ambiental. O mesmo Estado multa indiscriminadamente. Reparem no que é esta loucura da colocação de radares. Eu também acho que não deve haver excesso de velocidade, mas isto está uma loucura e é para obter receita, não é para outra coisa. Com as empresas é a descarada. Cito um exemplo da minha aldeia, eu sou de perto de Castelo de Bode, Concelho de Tomar. Os senhores tiravam água do rio para uma empresa turística e de agricultura e quiseram legalizar tudo e quiseram fazer tudo bem, by the book. Então foram perguntar ao Ministério, que os mandou para a Agência do Ambiente. Resultado, não os deixaram tirar e aplicaram-lhe uma multa de 60 mil euros por estarem a utilizar. O país é este, é um país de perseguidores às empresas e às famílias. Isto não tem outra maneira de se dizer. Bom, poderíamos ir aqui com muito mais exemplos. Há uma parte do Estado que, por ser de dimensão desmesurada, precisa de recursos para se manter e então o que é que cria? Cria um outro efeito pernicioso. Já não estou a falar de taxas, impostos e coleta, estou a falar da burocracia que impede os empresários de investir e de criar empregos. Cito um exemplo de um relatório da SEDES que foi perceber porque é que a Agência Portuguesa do Ambiente demorava tanto tempo a autorizar certos investimentos, sobretudo das PME. E perceberam que a Agência do Ambiente não atendia aos telefones. E foram perguntar ao Presidente da Agência. Ele disse, claro que não atendo os telefones, os meus funcionários não têm ordem para atender os telefones. Porquê? Porque eles são poucos, não podem. O que é isto? Que país é este? Temos que nos indignar e fazer mudar estas coisas. Bom, há outro aspecto da governação que é a ausência de iniciativa do Governo na regulação das atividades que estão entregues a privados. E eu sou o primeiro a dizer, sou liberal na criação de riqueza. A criação de riqueza deve ser um jogo liberal. Depois tem que haver um modelo político que seja ou de democracia cristã, ou de social-democracia, ou de socialismo moderado, ou até de certas formas de comunismo local. No governo acho que é complicado. Mas isto é a minha opinião, portanto estou sujeito às vossas críticas. Mas os sistemas distributivos devem existir, mas sobre uma base que é liberalismo na criação de riqueza. E o que é que acontece em Portugal? Liberalizaram-se muitos setores, abriu-se a energia, o gás natural, a eletricidade, os combustíveis, tudo isto já tem 20, 30 anos, e o que é que acontece? O Estado não exerce o seu papel, que é regular eficientemente. Então, onde é que nós temos problemas? Onde é que os empresários e as famílias pagam mais para além do que vimos na parte do Estado? Pagam mais na eletricidade, nos combustíveis líquidos, no gás engarrafado, no gás natural, nas telecomunicações, nas margens excessivas de lucro dos hipermercados. Parece que não, mas se tivermos tempo já lá vamos. Estamos a terminar, José Gomes. Sim, é rápido. Eu sabia que ia chegar a este momento.
E nos produtos e serviços bancários, e atenção que eu acho que temos que ter uma banca saudável. Quando os bancos começam com dificuldades é um problema para nós todos, já vimos isso, mas eles exageram nas comissões e ninguém os regula, essa é que é a verdade. O Governador do Banco de Portugal vai fazendo vai dizendo um wishful thinking. Convinha não aumentarem muitas taxas. Convinha que as comissões não fossem tão elevadas. Convinha que pagassem um bocadinho mais nos depósitos. Isto não é maneira de regular coisa nenhuma. Bom, eletricidade. Rapidamente. Aquilo que aconteceu foi que este setor foi apanhado pelo oligopólio dos produtores e distribuidores. Não vou demorar muito tempo, mas para perceberem o que aconteceu foi, em Portugal produzia-se energia elétrica a 20 euros o megawatt-hora pela hídrica e a 20 euros o megawatt-hora pelas centrais a carvão. Por opção ambiental / política, fecharam-se as centrais a carvão que eram modernas. A Espanha está a reabri-las e a Alemanha também. Eu acho que fazem mal ao ambiente, mas há que ponderar. Acho que foi um erro fechá-las tão prematuramente. Bom, eólica, em média, a 250 euros, é o que nós pagamos, o megawatt, e a fotovoltaica a 350 euros. A média de todas as componentes da produção de eletricidade leva para os portugueses pagarem 200 euros o megawatt. E isto é um horror que nós temos que pagar, é muito mais que muitos outros países. Nos combustíveis líquidos, parece que há liberalização e que o mercado funciona. Na verdade, não existe, porque os operadores maiores levam 30 a 40 cêntimos a mais por cada litro de combustível em margem bruta. E dessa margem bruta gastam 10 ou 15, efetivamente, em marketing, em transporte e em distribuição. Portanto, ficam com um lucro enorme. E depois aparece nos relatórios e contas no final do ano ou do trimestre. A ERSA, a entidade reguladora que deveria regular este setor, produz um indicador que eu acho que é uma vergonha nacional. Produz uma coisa chamada preço eficiente, que é um preço que muitas vezes está acima do que é praticado nas bombas. Resultados estão a ajudá-los a tirar-nos dinheiro do bolso. É assim que funciona. A Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis, que é uma outra entidade que é a ENSE, que é fiscalizadora, tem lá o preço de referência. Os cidadãos não conhecem, mas se lá forem, veem que tem menos os tais 30 a 40 cêntimos e dá para comparar. Claro que isto, o cidadão comum não vai lá aos sites à procura disto, mas esta realidade existe, pagamos demasiado. Bom, gás natural. Notícia desta manhã. O gás natural em Portugal, entre o primeiro semestre de 22 e o primeiro semestre de 23, subiu 70%. Condições de mercado é certo, mas margem bruta também carregaram e vão ter o lucro disso. Estamos a pagar a 14 euros o quilowatt-hora, portanto 140 euros o megawatt, equivalente. A Europa paga 11,9 euros o quilowatt, 119 euros o megawatt. Vejam, de 119 para 140, a diferença que vai. Esta é a média europeia. Telecomunicações. Parece que é um mercado muito liberalizado e não pagamos mais. São 20% a 40% a mais que a média da União Europeia, aquilo que nós pagamos. O regulador tentou bater o pé, o Cadete de Matos, foi sistematicamente cilindrado na imprensa pelos meus colegas que não fazem bem o seu trabalho e agora foi-se embora e foram buscar uma senhora economista que fala muito bem, já veio como convidada à SEC Notícias, mas que na verdade os lobbies do setor vão fazer o que querem, essa é que é verdade. Pronto. Hipermercados, rapidamente estou a terminar. Parece que são muito concorrenciais, parece. É o mesmo princípio das telecomunicações. Fazem muitas campanhas a dizer que o preço é muito baixo, enchem-nos o ouvido com o marketing, criam-nos a ilusão de que os produtos estão muito baixos, aceitam um cabaz de IVA zero, e aí portaram-se bem porque a pressão da opinião pública era muito forte, de facto não subiram, mas entretanto subiram os outros preços todos. Eu tive relatos de funcionários dos hipermercados que, quando a inflação estava a subir, foram solicitados pelos chefes a irem mudar as etiquetas de milhares de produtos para pôr um preço mais elevado, quando tinha sido comprado a um preço mais baixo. Isto é uma prática que devia ser punida. Eles dizem que não praticam preços a mais, mas a verdade é que aparece nos relatórios e contas, ainda ontem, hoje de manhã, Jerónimo Martins, 550 milhões de euros até setembro, com um argumento, reparem nisto, como os preços começaram a baixar, as pessoas compraram mais. É um descaramento, não há hipótese. Bom, vou terminar. Seguros é o que sabemos.
atiram tudo para tribunal para não pagar. E depois as pessoas ficam à espera. Quando a primeira instância decide a favor da pessoa, recorrem para a relação, a relação reduz um bocado da indenização, recorrem para o Supremo ou reduz tudo, ou tira tudo, ou reduz ainda mais. E não contentes, ou vão para o Constitucional ou vão para tribunais europeus. É assim que funciona, enganam-nos todos os dias. Desculpem, gosto muito de quem trabalha nas seguradoras, tenho amigos nas seguradoras, mas é assim o princípio. Isto devia mudar, os reguladores deviam obrigar a que isto mudasse. Juros e comissões dos bancos, já falámos, os juros em Portugal, nos depósitos, a média agora anda no 1%, a média europeia, ou muitos países estão a 3,5%, como a França, remuneram a 3,5%. Ainda ontem disse ao meu amigo, administrador da Caixa Geral de Depósitos, se não me pões isto a 3,5%, tiro-lhe o dinheiro. E ele mandou-me uma série de folhetos de players digitais, claro. Olha, tens aí, escolhe. Depois chego lá e diz, não, tens que pôr aqui o salário, não, tens que pôr aqui a prestação disto. É assim que funciona, infelizmente. Bom, vou terminar com uma nota positiva. Nada disto é uma fatalidade. Tudo isto são más políticas. Se nós estivermos conscientes destas más políticas e, com a pressão da opinião pública, obrigarmos a que os reguladores e o Governo façam o seu trabalho, nós conseguimos fazer mudar o país. A pressão da opinião pública é muito forte. Nós, às vezes, não temos consciência disso, mas é muito forte e funciona. É claro que isto, se calhar, um dia destes só vai lá quando 3 milhões de pessoas forem ao Parlamento fazer uma manifestação e disserem vocês têm que mudar isto, senão nós mudamos isto à força. Isto é como o princípio das placas tectónicas. Se não tiverem escape, vão pressionando, e às tantas partem e dão os terremotos e, traduzindo para as sociedades, dão violência. Felizmente que estamos num país que não tem esse hábito, mas já vimos na história de Portugal que às vezes a pressão é tanta que acontece. Criou aqui ao pé de mim. Só uma nota. Que justiça é esta que deixa os procuradores instruir processos? Um deles com as grandes cadeias de hipermercados que andavam a combinar preços e foram apanhados os mails. Outras com os antigos administradores da EDP que andavam a trocar mails para fazer corrupção, para influenciar decisões que os favoreciam. Nos dois casos, houve 2 megaprocessos. E agora que está tudo ou em fase de julgamento, ou já foi a acusação, está a começar o julgamento, vêm os senhores do Supremo Tribunal de Justiça e dizem assim, não, mas olhem que a apreensão de meios tinha que ser com o juiz de instrução. Ai sim, então porquê é que não faz a produção de prova esses mesmos juízes não falaram? Estão a brincar connosco. Isto é um país sem rei nem roque, na justiça. Este é um caso flagrante. Bom, ok. É possível mudar isto tudo, a força da opinião pública é muito forte. Estou perante um conjunto de pessoas que são os fazedores, os doers, como os americanos dizem, são quem põe a máquina a funcionar e são quem aguenta isto tudo e são quem paga isto tudo. Portanto, eu só posso louvar as pessoas que estão neste auditório e dizer que, como vós, há muita gente em Portugal, só que muitas vezes não se expressam, não têm fóruns para se expressarem, mas se o conseguirem fazer, Portugal muda e muda para melhor. Obrigado. Obrigado, José Gomes Ferreira. Pronto, exagerei. Eu gostava que sentasse um bocadinho ao pé de mim. Aqui, se faz favor, sente-se aqui. Sim, senhor. Obrigado pela vossa atenção. Faz favor. Isto é um momento que nós pretendemos tornar isto mais próximo, portanto, onde vocês todos podem pôr questões. Eu não sei se há algum microfone que vá ali à nossa estimada plateia, mas o objetivo é aproveitarem e com as vossas questões, eventualmente, a palavra chega ao céu. Nós estamos perante uma plateia de empresários, José Gomes Ferreira, estamos perante aqueles que efetivamente contribuem com o seu esforço para este país, para o desenvolvimento deste país, para o desenvolvimento económico, criam riqueza, pagam impostos, contratam pessoas, exportam, investem, tudo. E a grande questão aqui que se coloca e aquilo que eu vou colocar enquanto cada um começa a formular as suas questões é de que forma, nomeadamente em termos dos impostos, uma vez que temos a maior carga brutal de impostos que limitam as empresas de fazer investimentos futuros, porque se pagam impostos não têm a capacidade de reinvestir aquilo que é a sua liquidez, porque vai tudo para o Estado. De que forma é que o país podia fazer diferente?
de que forma é que havia de haver medidas diretas às empresas para que as ajudasse efetivamente a reinvestir, a continuar o seu esforço daquilo que é os planos de internacionalização e aquilo que é a estratégia de continuar a assegurar os empregos. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas. Isto a continuar assim, mais tarde ou mais cedo, eventualmente, poderemos ter aqui outra crise, nomeadamente ao nível da procura e ao nível do emprego a seguir. De que forma é que isto podia ser diferente, José Gomes Ferreira? Muito obrigado. A resposta é complexa e tem a ver com tudo o que falámos até agora, mas começando pela referência final a uma eventual crise. Da maneira como nós temos organizado o nosso país, não é por causa desta política interna que há uma crise imediatamente a seguir, porque, na verdade, a parte boa da governação que tem a ver com o pagamento dos juros e da dívida está a funcionar, à custa de nós todos, mas está a funcionar. Portanto, a hipótese de haver um sobressalto muito grande é de fora. E nós aí não controlamos. E por não controlarmos, devíamos estar mais bem preparados para se acontecer um sobressalto quando vem de fora. E os indicadores estão todos aí. As bolsas americanas estão a cair há 3 semanas consecutivas. A produção industrial na Alemanha caiu muito. Em Portugal também está a cair bastante, infelizmente. O centro da Europa está a entrar numa estagnação, com um conceito que é um palavrão dos economistas, que é a estagflação, que existiu nos anos 70, que é para o crescimento e havia inflação. Volta a repetir-se a história. Portanto, quando se diz que os livros de gestão e de política estão todos, e de política monetária, por exemplo, estão desatualizados, não é o caso, continua a ser tudo válido. Esse risco existe. É evidente que se nós tivéssemos feito o trabalho de casa, que era o Estado ter-se reestruturado, não precisar de tantos recursos, e com o dinheiro excedente, esse sim, que ainda não há excedente, só vai haver 600 milhões agora, se correr bem o ano que vem. Com o dinheiro de um excedente que devia ter sido maior, se tivéssemos repago séries de dívida, libertávamos a carga fiscal. A equação não é difícil, só que é preciso coragem para a fazer. E agora isto toca na democracia, que é, mas os ciclos político-eleitorais compadecem-se com isto. Temos más notícias. Infelizmente não se compadecem. Porque um ano, quando há mudança de governo, um ano é para tomar em conta dos dossiês. Um ano e meio seguinte é para tomar algumas medidas. E o outro ano e meio seguinte é para começarem a campanha eleitoral. Com o António Costa é mais do que isso. E eu gosto de António Costa, eu dou muito bem com ele, não me interpretem mal. Só que eu acho que as políticas dele estão erradas. Pronto, que fique bem claro. Pessoalmente, acho que é uma pessoa que é honesta, não há nada a apontar. Agora, está errado naquilo que escolhe como prioridades. Dito isto, é evidente que se tivéssemos feito trabalho de casa, haveria menos necessidade de tributar empresas e famílias, libertávamos o potencial da economia e a outra vertente que é o emperrar da economia que existe por causa da burocracia, que é para a máquina se justificar a si própria, seria muito menor. E haveria muito mais liberdade para criar emprego, empresas, emprego e investimento. Vamos abrir isto à plateia. Isto foi apenas um truque para vocês ficarem a pensar. Já temos ali, Marta, temos ali um questionador. Boa tarde a todos. Eu vou intervir só na questão que há quase 40 anos que eu tenho direito a voto. E como nunca acreditei na classe política, nunca votei em nenhum partido, tenho sido sempre nulo. Eu apelava aqui à plateia para todos se disponibilizarem a votar neste senhor, porque ele afinal sabe tudo e dou-lhe os parabéns por isso, porque está demasiado bem informado. Por isso, seria um bom candidato a governar um país e a mudar tudo aquilo que sabe que há que mudar. Eu agradeço se isso acontecer. Vou agradecer de pé, como é próprio. Bom, eu vou fazer uma inconfidência. Já tive vários convites. E, curiosamente, de áreas políticas até diferentes. Às vezes as pessoas podem pensar, porque eu digo que sou liberal na criação de riqueza, que estou mais com uma área, mas eu, como disse aqui, estou também de acordo com os sistemas de redistribuição. Porque nem todos conseguem acompanhar a máquina da produção de riqueza participando do bolo e às vezes ficam para trás e temos que os ajudar. Portanto, este humanismo e esta parte da redistribuição é muito importante. Dito isto,
Já tive convites de várias formações políticas, um deles recente, um dia conto nas minhas memórias, num livro, agora é muito cedo, mas eu não me revejo nos projetos políticos, porque espartilham o pensamento, porque acabam por limitar a espontaneidade de estarmos aqui a falar sobre aquilo que vemos que é uma realidade que devia ser diferente. E, portanto, eu nunca senti vontade de pertencer a um partido político para poder exercer a causa política. Pergunta, ou contra-resposta, mas então porquê é que não te candidatas como independente? Sim, até admito isso. Temos um problema. Nas autarquias locais, felizmente que já existe. Para o Parlamento não é aceita a candidatura de grupos de cidadãos que se candidatam dizendo nós achamos que podíamos governar melhor o país. Portanto, são obrigados a ter uma formulação através de um partido político. Volto a dizer, acho que pessoalmente não me sentiria bem nesse tipo de estrutura. Acho que o papel que faço, que é tentar passar conhecimentos sobre esta realidade toda, tanto política como económica, como regulatória ou a falta dela, na verdade é uma ação política, só que não é uma ação partidária. Portanto, eu já me candidatei e já estou na política, é a minha resposta, só que é à minha maneira. Obrigado. Antes de mais, boa tarde e agradecer as horas e horas de prazer que nos deu com as suas lições, que têm sido prazerosas, principalmente para mim e acredito para todas as pessoas. Não sei se você, como comentador político, se tivesse o poder de decisão, conseguiria ter a mesma força, porque o sistema talvez não permitisse, não é? Agora, o seguinte, eu sou do tempo em que nós íamos a campanhas de encerramento das eleições, onde tinha 500, 600 mil pessoas. Hoje juntar 100 ou 200 já é bom demais. E porquê? Porque os políticos caíram em descrédito. Depois acontece também que aquela fome, aquela vontade no pós-25 de Abril que a juventude tinha, estamos a falar dos anos 80, hoje não há mínima motivação. Então eu deixo no ar uma ideia. Vamos lá, eu não queria utilizar o termo, mas este analfabetismo político por parte de certas classes, se nós tivéssemos hoje em dia, logo a partir do primeiro ciclo, uma disciplina de literacia financeira e económica, em vez de andarmos preocupados com cidadania, estudo e mais qualquer coisa, se isso não iria ajudar nas próximas gerações, porque as crianças hoje passam muito tempo ligado com as novas tecnologias, passam muito tempo ligado ao computador e não sabem dar o valor a €1, ou 1 mais 1 são 2. E então essa disciplina, sem viés ideológico, onde 2 mais 2 são 4, não são 3.9 ou 4,1, se isso não iria ajudar muito no futuro para a melhoria de tudo em termos de sociedade em Portugal. Muito obrigado. Eu começo por fazer a seguinte consideração. Pode parecer estranho, mas o alheamento, algum alheamento da juventude, e não só da juventude, de boa parte das classes etárias, em relação à causa política, tem um bom sinal. Volto a dizer, pode parecer estranho, já explico. Tem um bom sinal. Acontece quando há bem-estar nas sociedades. Quando as pessoas acham que há alguém que resolve por elas e a coisa até vai rolando. Isto funcionou, sobretudo nos países do sul da Europa, quando havia dinheiro. O problema é quando o trend, a tendência é para a decadência da sociedade. E quando há um desfazamento, que depois rebenta socialmente, que é o alheamento, leva à catástrofe política. Ora, nós estamos nessa encruzilhada, que é a resposta política de distribuição de riqueza sem ela ser criada, mais à frente na linha do tempo, leva à estagnação e à decadência. E, portanto, a participação política é vital. Tem toda a razão em pôr a questão. Agora, o lado negativo é muito preocupante que hoje em dia os governos não tenham legitimidade para governar. E eu não estou a dizer legitimidade constitucional. Porquê? Porque os sistemas jurídico-constitucionais estão construídos para que os votos expressos permitam eleger um governo. Mas em relação à sociedade já não tem legitimidade, porque é menos de metade. E dentro desse menos de metade, desses 45%, é variável, mas imaginamos agora 45%, as maiorias fazem-se com 22, 23, 24, 25. Ora, na verdade, a legitimidade de muitos governos no mundo ocidental
na Europa e o caso português é que o governo existe com 1/5 das pessoas a apoiá-lo. Claro que depois há toda a estratégia política para ir servindo clientelas, através daquilo que falámos aqui, que é a distribuição por quem lhe garante voto, e depois a fórmula vai funcionando e funciona há muitos anos. Aliás, no México funcionou durante 50 e tal anos, era sempre o mesmo partido. Até ao momento em que a decadência é inevitável e as coisas rebentam. As placas tectónicas não têm a válvula de escape e arrebentam. Pronto. Desejavelmente, deveria haver participação política. Volto à formulação maquiavélica da coisa. Se a sociedade estiver, de facto, muito próxima da ruptura iminente, os jovens, naturalmente, são atraídos para a causa política. Vêm a correr. Só que vêm sem formação, sem prática, sem treino. E depois acreditam em quimeras. Problema maior ainda. Acreditam em quimeras fomentadas pelas redes sociais que agora estão a deturpar muito a percepção das realidades. Esta questão de que falávamos aqui, a fiscalidade verde. Qualquer jovem, ou muitos jovens que ouvem este discurso, a primeira coisa que fazem é pôr o rótulo de negacionista. Eu sou vítima disso. Porquê? Porque eles vão atrás de quimeras e não percebem que a mudança é um processo. Neste processo de mudança para energias limpas, um senhor que é presidente da Chevron disse esta semana ao Financial Times: não estou preocupado com o futuro do meu negócio, que é produzir combustíveis líquidos, gasóleo e gasolina, porque esta forma de combustível vai ser necessária durante pelo menos 50 anos. Porque a transição tem que ser assegurada. Ele acabou de comprar uma outra companhia por 40 mil milhões. E disse, isto é o futuro, porque, as reservas não estão a esgotar coisa nenhuma. By the way, as grandes companhias é que dizem que as reservas de petróleo e de gás estão a esgotar, mas é mentira. Porque, o gás no Qatar nunca esgotou, continua a existir e é explorado massivamente. 2, os poços de petróleo, muitos deles ao fim de 15, 20 anos estão outra vez cheios, porque há um refill natural. Isto não é dito porque as máquinas de propaganda das grandes companhias não querem que se saiba. Pronto, passando a essa parte, utilizar hidrocarbonetos polui o ambiente e estraga a atmosfera e provoca um dano enorme. Portanto, temos que mudar. Mas são processos que se interligam uns com os outros. Os jovens não querem ouvir isto. Querem fazer já as coisas a correr. E, por isso, vivem olhando a realidade como se fosse por um fundo de garrafa. Porquê? Porque, primeiro, não vão até ao fundo das questões, alguns, outros vão. Não estou a dizer que todos são assim, mas alguns, sobretudo os que são ativistas políticos dessas causas. E vão atrás de quimeras. E falta-lhes maturação política. Precisamente aquilo que falava. Porque se percebessem como é que um processo decisório de transição tem que ser assegurado, um sistema energético para produzir em renováveis tem que ter um backup, as novas formas são intermitentes, funcionam só com o sol e com o vento, é preciso a formulação clássica do gás natural para ir mantendo a rede. Isto não lhes entra, mas devia entrar. Como é que entraria? Estudando melhor os dossiês e entrando em projetos políticos que tenham essas componentes todas e tenham a expertise dos mais velhos. De facto, há um descolamento em relação àquilo que é a percepção do que a política pode fazer e do que a política quer fazer. A política quer sempre fazer para o dia seguinte. A possibilidade de o fazer não é assim. Os jovens e não jovens, muitas vezes, entendem só a primeira parte. É preciso mudar, muda-se já. E depois não é possível. E depois há o desencanto, depois desinteressam-se. Como tudo na vida, dá trabalho. E a participação política também dá muito trabalho. E a participação política esclarecida dá ainda mais trabalho. O desejável era que as pessoas se interessassem mesmo por estas coisas. Alonguei-me um bocadinho. Não faz mal. Meus senhores, nós estávamos aqui a tarde toda, entre amigos, entre empresários, com um amigo também, que consideramos também da terra e dos empresários. Vamos agradecer ao José Gomes Ferreira, vamos agradecer a vossa participação. Continuem onde estão, porque temos mais surpresas no novo painel que vem a seguir. Portanto, convido-vos a aguardar mais um bocadinho. Vamos continuar o nosso programa. Obrigado, José Gomes Ferreira. Mais uma vez foi um prazer e contamos consigo
sempre nestas missões que é ajudar as empresas nos seus difíceis percursos que têm neste país. Obrigado, José Gomes Ferreira.